Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Estamos de volta com mais um vídeo do PET Me Ajuda, hoje para resolver a questão número 2 da primeira prova de cálculo 1 do professor Cristiano Garibotti. A questão número 2 nos diz o seguinte: determinar as assíntotas horizontais e verticais do gráfico da seguinte função, caso existam. Justifique sua resposta mostrando cada etapa que levou à conclusão. A nossa função é f de x igual a x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo mais x. Comecemos pelas assíntotas horizontais. Para encontrarmos as assíntotas horizontais de uma função, precisamos fazer o limite quando x tende a mais infinito dessa função e o limite quando x tende a menos infinito dessa função. Se algum desses limites for número real, então y igual a esse número real é uma assíntota horizontal da nossa função. Vamos calcular esses limites. Então aqui estão os limites, quando x tende a mais infinito e quando x tende a menos infinito da nossa função. Comecemos por quando x tende a mais infinito. Quando estamos calculando limites no infinito de funções racionais, ou seja, funções do tipo um polinômio sobre outro polinômio, as únicas parcelas que nos interessam são os termos de maior grau. Ou seja, como temos um polinômio x ao cubo mais 1 e outro x ao cubo mais x, as únicas partes que nos interessam são os x ao cubo. Então o nosso limite, quando x tende a mais infinito, de x ao cubo mais 1 sobre x ao cubo mais x, vai dar igual ao limite quando x tende a mais infinito de x ao cubo sobre x ao cubo, ou seja, preservando só os termos de maior grau. X ao cubo dividido por x ao cubo é igual a 1. Então esse nosso limite é o limite quando x tende a mais infinito de 1. Como 1 é um número constante, o nosso limite dá igual a 1. Agora vamos para o limite quando x tende a menos infinito. A mesma coisa ocorre, há um limite no infinito, então só nos interessa os termos x ao cubo. Então esse limite fica igual ao limite quando x tende a menos infinito de x ao cubo sobre x ao cubo. A mesma coisa ocorre, x ao cubo por x ao cubo é igual a 1, e quando x tende a menos infinito, o número 1 continua sendo o número 1. Então os nossos dois limites deram iguais a 1. Como os dois limites coincidem, a reta y igual a 1 é a única assíntota horizontal da função f de x. Agora vamos para as assíntotas verticais. Encontrar as assíntotas verticais de uma função pode ser um pouco mais complicado do que encontrar as assíntotas horizontais. Mas como nesse caso temos uma função racional, as assíntotas verticais possivelmente estarão em pontos que não estão no domínio da nossa função. Nesse caso, o primeiro passo é encontrarmos esses pontos que não estão no domínio da nossa função e para testarmos se eles são ou não assíntotas verticais dela. Como a nossa função é uma função racional, ela tem uma divisão, é preciso lembrar que divisão por zero não existe. Nesse caso, os valores de x para os quais o polinômio do denominador dão igual a zero são os valores de x que não estão no domínio da nossa função. Vamos encontrar esses valores. Nesse caso, precisamos descobrir quando x ao cubo mais x é igual a zero. X ao cubo mais x, todos os termos possuem x, então podemos colocar x em evidência, ficando com x vezes, abre parênteses, x ao quadrado mais 1, isso igual a zero. Notem que temos uma multiplicação, x vezes x ao quadrado mais 1, dando igual a zero. Para uma multiplicação dar igual a zero, é preciso que pelo menos uma das parcelas, um dos termos multiplicando, sejam zero. Nesse caso, x é igual a zero ou x ao quadrado mais 1 é igual a zero. Já encontramos então um valor que não está no domínio, x igual a zero. Vamos ver se x ao quadrado mais 1 igual a zero nos dá algum outro valor ou não. X ao quadrado mais 1 igual a zero, se passarmos o mais 1 subtraindo para o outro lado, ficamos com x ao quadrado igual a menos 1. Mas sabemos que o número real ao quadrado sempre dá maior ou igual a zero. Né? Raiz quadrada de número negativo não existe, também é uma outra forma de dizer isso. Nesse caso, essa parte, x ao quadrado igual a menos 1, não nos dá nenhum outro termo que esteja fora do domínio da função. Então, o único valor que não está no domínio da função é x igual a zero, então esse é o único valor para o qual nós testaremos se é ou não uma assíntota vertical. Como fazemos então para verificar se uma assíntota vertical ocorre ou não em um valor específico de x?
Precisamos fazer o limite quando x tende a esse valor, no nosso caso 0, pela direita, e o limite quando x tende a esse valor, no nosso caso 0, pela esquerda. Se pelo menos um desses limites der mais ou menos infinito, então x igual a 0 será uma assíntota vertical. Vamos começar pelo limite quando x tende a 0 pela direita. Notem que no denominador temos x ao cubo mais x. Então podemos colocar x em evidência, ficando com x que multiplica x ao quadrado mais 1. Podemos separar esse nosso limite em dois. Um sendo o limite quando x tende a 0 pela direita de 1 sobre x, estamos usando aqui aquele x que tem no denominador, vezes limite quando x tende a 0 pela direita do que sobrou, x ao cubo mais 1 sobre x ao quadrado mais 1. Podemos trocar x por zero no limite quando x tende a mais infinito de x ao cubo mais 1 por x ao quadrado mais 1. Ele se tornará, então, 0 ao cubo mais 1 sobre 0 ao quadrado mais 1. Isso multiplicando o limite quando x tende a 0 pela direita de 1 sobre x. 0 ao cubo é 0 e 0 ao quadrado é 0. 0 mais 1 é igual a 1. Nesse caso, aquela expressão 0 ao cubo mais 1 sobre 0 ao quadrado mais 1 termina sendo 1 dividido por 1, que é igual a 1. 1 vezes o limite quando x tende a 0 pela direita de 1 sobre x é o próprio limite quando x tende a 0 pela direita de 1 sobre x. Agora pensemos, quando x tende a 0 pela direita, isso significa que o valor de x está ficando cada vez menor, cada vez mais próximo de zero, só que ele tende a zero por valores positivos. Então nós temos 1 dividido por um valor positivo, ficando cada vez menor, cada vez mais próximo de zero. Se você quiser, você pode tentar isso na sua calculadora. Faça 1 dividido por 0,1, depois 1 dividido por 0,0001, um valor muito menor, depois 1 dividido por 0,000001. Você vai ver que, conforme o denominador fica mais próximo de zero, essa divisão fica cada vez maior. Como o numerador é 1, que é positivo, e o denominador também é 1, que também é positivo por positivo, o resultado da divisão dará positivo. Nesse caso, esse limite, quando x tende a zero pela direita de 1 sobre x, ficará cada vez maior, tendendo ao infinito. Como um dos nossos limites deu igual a mais infinito, a reta x igual a zero é uma assíntota vertical da função f de x. Nem precisamos testar o outro limite, só com esse já temos que x igual a zero é uma assíntota vertical. Encerrando então, encontramos que a reta y igual a 1 é uma assíntota horizontal da função f de x, e a reta x igual a zero é a assíntota vertical da nossa função f de x. Está terminada a questão número 2. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal porque mais vídeos virão. Valeu, falou!